Senhor, diante da tua mesa, para ser saciado pela tua palavra. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu gostaria aí que a mídia colocasse João 15. João 15, 16. Diz assim a palavra do Senhor: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os que escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhe conceda. Você pode declarar amém? Mateus 22, 14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos declarar isso? Porque muitos são chamados, mas pouco escolhido. Muitos são chamados, mas rejeitam o chamado de Deus. E é isso que a palavra quer dizer quando menciona que são muitos o quê? Chamados. E são poucos escolhidos. Porque muitos rejeitam, muitos desprezam o chamado do Senhor. E Jesus está explicando aqui, na sua parábola de Mateus 22, que nós acabamos de ler aqui, 22, 14. Essa passagem, eu acredito que vocês já tenham lido, que fala de um rei que convidou, ele fez um banquete, ele fez uma festa para o casamento de seu filho. E ele convidou a todos para estarem comemorando essa festa, essa cerimônia. Mas ninguém compareceu. Não foram, porque muitos preferiram cuidar das suas próprias atividades. Cada um tinha os seus afazeres e eles recusaram o convite. E isso acontece nos dias de hoje. Se nós analisarmos o comportamento de pessoas atualmente, podemos encontrar 3 grupos de pessoas. E é isso que eu quero compartilhar com você. Os que simplesmente viram as costas para o chamado, e os que atendem o chamado da forma negligente. Como assim o chamado da forma negligente? Só faz o que querem e quando querem. Agora tem aqueles que mergulham. Você pode dar um glória a Deus aí? Verdadeiramente no seu chamado. Queridos, quando nós viemos para este culto, é um culto de renovação de aliança, é um culto que tem que ter a cura na nossa alma, na nossa emoção, no nosso físico, espiritualmente. Então não é simplesmente, eu vou tomar a Santa Ceia. É o culto de Santa Ceia. Tem que haver o quê? Fala assim para o teu irmão, entendimento. Entendimento deste ato. A importância que é isso. A importância de você pegar o cálice, pegar o pão e você declarar:
eu estou renovando a aliança com o Senhor, com o meu mestre. Posso ouvir um amém? E muitas vezes, eu não tenho dúvida, se eu perguntar aqui, quantos de vocês, aliás, neste mês, sofreram contra-ataque pesado, que vocês acharam assim, eu não vou conseguir sair disso? Quantos? Aí agora você olha aí e fala assim para o teu irmão, você venceu. Você sofreu o contra-ataque, mas você está de pé, você está aqui. Posso ouvir um amém? E não é fácil, sim ou não? Não é fácil para ninguém. E quando nós falamos de 3 grupos de pessoas, amém? Porém, nem todos entendem a extensão desse chamado. Como diz em João 15:16. Agora nós vamos falar de alguns casos, para você entender. Primeiro, o chamado de Saul. Ele foi chamado e eleito e escolhido? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Em 1 Samuel 9:15-16, diz assim: ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã, a esta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque eu olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Aleluia. Saul poderia ter tido uma história totalmente diferente, mas terminou acabando mal. Fala assim para o teu irmão: Saul acabou mal. Saul foi chamado, ele foi escolhido e o quê? Chamado. Mas o que aconteceu com Saul? Ele se perdeu na caminhada e terminou se dando mal. Não adianta ter um discurso religioso e fazer só o que quer, porque muitas vezes nós queremos fazer o que queremos, o que achamos, mas não. A palavra diz: Saul, ele se perdeu exatamente aí, porque ele começou a achar que ele era suficiente, era o ego dele. Ele não queria ouvir mais Samuel, porque ele achava: tá gagá, já está velho. Eu não vou esperar, vou fazer do meu jeito. E terminou perdendo o que Deus tinha dado a ele. E aí, Deus escolheu e chamou Saul para um tempo específico e com a missão de instaurar a monarquia em Israel. Gente, eu até procurei saber aqui, essa palavra instaurar a monarquia, o que significa? É restabelecer ou implementar um regime. Monarquia, forma de governo, em que um chefe de estado é monarca. Então você entende que Saul, Deus tinha dado uma missão a Saul. Era uma missão grandiosa, extraordinária, para estar à frente daquele povo, para governar.
mas ele se perdeu. Ele não entendeu qual é o propósito. Aí ele terminou se contaminando o seu chamado e desprezou por causa do quê? Fala do seu ego. Fala, por causa do quê? Por causa do quê? Segundo, a escolha de Judas. Judas foi escolhido para ser apóstolo de Jesus e como os outros. Isso está em João 6, 70 e 71. Preste bem atenção. Ele foi eleito para uma obra de Deus, mas decidiu-se servir ao diabo. Veja o que Jesus diz em João. Então, Jesus lhe disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12? Mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão, Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Judas foi escolhido, porém Satanás desejou roubar o seu chamado e plantou a traição em seu coração. Trair Jesus é trair o seu chamado. E Judas, infelizmente, aceitou o chamado de Satanás. Nós precisamos estar atentos. Queridos, nós estamos aqui. Eu entendo que a família primitiva é uma família. Ontem nós tivemos aqui a festa das crianças. Foi a coisa mais linda. Eu quero até parabenizar. No final eu quero falar um pouquinho. Que lindo, que lindo. Me surpreendeu. Olha, foi lindo, gente. Brinquedo, alimentação, doce, brinquedos. Gente, foi extraordinário. Quantas crianças que foram alcançadas. Este é o propósito, porque eu vi quantos pais aqui, porque a ideia não é fazer para as nossas crianças somente, mas para a comunidade. Quando você vê aquelas crianças tão simples, mas aqui brincando, recebendo o bolo, sabe, os doces, as lembrancinhas que as tias, a equipe preparou do Ministério Kids com tanto amor. Eu vi amor ontem aqui, sabe, sendo derramada na vida das nossas crianças. Queridos, esse trabalho a Primitiva realiza desde quando nós tinha 20 pessoas, aliás, quando tinha 10 pessoas. Sempre fizemos dessa maneira, brinquedo na rua, da mesma forma. E hoje se tornou uma proporção tão grandiosa, tão linda. E eu fico tão feliz, porque eu até falei ontem, antigamente, eu tinha que correr atrás de tudo. Hoje, graças a Deus, eu só vim prestigiar a festa do ministério, apoiar o ministério. Então eu fico muito feliz, porque foi transferido o que está no meu coração. E elas estão fazendo melhor do que eu. Isso que me alegra. Porque a palavra do Senhor diz, Jesus disse isso para os seus discípulos: e farei obras maiores do que eu. E isso é tão grandioso. Aí você olha e você fala: glória a Deus, está valendo a pena. Tem pessoas que estão entendendo o propósito, estão entendendo o chamado, está exercendo, está pondo em prática. Sabe, isso que é grandioso, que é maravilhoso, é isso que tem que arder em nossos corações. É nós fazermos, sabe, não por pessoas, mas é o que Deus estabeleceu na minha e na sua vida. Independente de qualquer coisa, independente de raça, independente do que você gosta ou não, mas o Senhor estabeleceu algo na sua vida. Posso ouvir um amém? Você pode dar um glória a Deus aí. Mas para isso, você precisa entender
qual é o propósito. Você precisa entender qual é o chamado, para você se movimentar dentro do chamado do que Deus estabeleceu para a sua vida. E eu declaro, porque a palavra diz que todos foram escolhidos. Todos foram escolhidos. Você está entendendo isso? Fala assim para o teu irmão: todos foram escolhidos. Jesus, o nosso Deus, não faz acepção de pessoas. Ele escolheu a todos. Você entende isso? A todos. Tem coisas que eu não consigo fazer, quem vai fazer é você. Tem famílias, tem casa de paz, que se eu entrar eu não vou conseguir, mas é você que vai conseguir. Com o seu jeito, com a sua forma de ministrar, vai fazer total transformação, total efeito. Por quê? Porque é o chamado. Tem pessoas que é para você ganhar, não é para mim. Que Deus estabeleceu para você. Tem ministério que eu não consigo fazer, mas o Senhor vai levantar a sua vida para você fazer. É isso que é unidade como igreja, quando entendemos. Um canta, outro prega, outro evangeliza, outro vai ser. Gente, é isso, é a igreja do Senhor. Todos se movimentando em um propósito de ganhar almas. É um desafio. Sim ou não? Fala assim para o teu irmão: é um desafio. É um desafio. E se cada um entender, é como o nosso corpo. Essa mão, ela precisa do braço. É a unidade de Cristo. Os meus olhos precisam do meu nariz, dos meus lábios. Tudo tem uma função. Fala assim para o teu irmão: o corpo tem uma função. Você faz parte do corpo de Cristo. E você tem uma função. Fala para o teu irmão: você tem uma função. Dá uma sacudida nele ou nela. E fala assim para ele ou para ela: você está entendendo? Você tem uma função. Você entende isso? Você já imaginou se nós falássemos: não, tudo depende de mim? Não, Jesus escolheu os 12. Ele derramou sobre eles, para que nós dessemos continuidade à obra do Senhor. Posso ouvir um amém? Fala assim para o teu irmão: você faz parte do corpo de Cristo? Aí você olha para ele: você tem uma função. Você foi escolhido. E Deus estabeleceu um chamado. Agora olha para ele e para ela: qual os 3 grupos que você se encaixa? Eita, né, Idália? Eita. Qual que você se encaixa? O negligente? O que foge? Fala aí pro teu irmão: qual que você se encaixa? Você precisa entender isso. Que a mesa do Senhor é reflexão. É lugar de nós refletirmos. Não é simplesmente eu pegar o pão, pegar o cálice. Não é simples assim. Fala assim: não é simples assim. Gente, é algo tão glorioso. Ontem, de verdade, eu passei mal o dia inteiro. O dia inteiro.
desde a hora que eu me levantei. Eu ficava um pouco aqui, vinha para cá, aí as meninas, vamos fazer. E eu, não, vamos fazer. E eu não estava bem fisicamente. Mas quem é que me sustenta? É o Senhor. Porque eu entendo, eu poderia muito bem falar, não, hoje eu não estou bem, eu vou ficar em casa, vou descansar, vou ficar deitada. Mas eu falei, não, eu fui para a caverna, eu fiquei aqui, tentei ficar em jejum. Então assim, sabe? Porque eu entendo o propósito, o chamado que arde no meu coração. Então eu não faço, por causa de A, de B, de C, não. Se eu pensar nisso, eu não faço, eu paro. Eu realmente fico em casa. Mas que está dentro de mim é um chamado que arde no meu coração. Eu entendi o propósito. Então, Senhor, não importa, eu só entendo assim, eu não posso parar aqui, eu não posso parar ali. Eu tenho que entender que eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. O céu me espera, o céu me aguarda. Jesus sabia que Judas ia trair. Mas mesmo assim, Judas permaneceu juntamente com os 12. Você já imaginou se é um de nós hoje? E olha assim, não, fulano me traiu, ou vai me trair. Você vai fazer o quê? Fala sério. Você vai fazer igual Jesus? Continuar caminhando com Ele? Vai fazer, gente? Vai fazer? Vai fazer? Não. A gente vai o quê? Fala, não, vou fugir. Vai me trair. Não quero nem saber. Sim ou não? Mas Jesus fez o quê? Continuou discipulando, amando, sabendo que Judas ia o quê? Trair. E nós temos que ser assim. A igreja do Senhor é este amor que temos que ter. Não existe igreja perfeita. Existe igreja perfeita? Não existe. Sabe por quê? Aonde tem pessoas, tem problemas. Eu penso de um jeito, fulano pensa de outro, ciclano pensa de outro. Aí imagine todo mundo junto, com as suas convicções, com seus achismos, com as suas vontades, com seu ego, com seu orgulho. Só Jesus para ter misericórdia de nossas vidas, gente. Só Ele. Você percebe que uma família, a sua família, vai lá, olha para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos. Agora olha a unidade. Fala para mim, a sua família é perfeita? É difícil convivência? É difícil? É difícil? Agora você imagine a casa do Senhor, a obra de Deus. Você acha que vai ser tudo maravilha? Pensa comigo, uma igreja que está salvando uma alma, saqueando o inferno, vidas sendo restaurada, curada, transformada, libertas. Você acha que o diabo vai ficar assim, feliz, ou tipo aplaudindo? É isso que vai acontecer? Não. Ele vai querer usar alguém. Ele vai querer usar alguém para atrapalhar, para impedir a obra do Senhor crescer. Aí fala assim, eu só espero que não seja você que está aqui. Posso ouvir um amém? Porque muitas vezes nós não entendemos que quando estamos
aqui diversos ministérios. Tem a intercessão, tem a do coral, tem a do louvor, tem da atmosfera, trânsito, Ministério Kids e outros. Da dança, teatro. Você acha que o inimigo vai ficar feliz em ver todos esses ministérios funcionando da maneira que tem que funcionar, na alegria, sabe? Chegando cedo na igreja, organizando, ver o que está precisando, o louvor, o pastor Natanael marcou tal horário, vamos estar lá, vamos ensaiar, olha, o coral, o Hinaldo e a Isa determinou lá o horário. Você acha que o inimigo vai falar? Vai dar ânimo para todo mundo se movimentar, para todo mundo fazer. Está chegando mais um encontro da Manaim, e todo mundo se movimentando na unidade, no amor. Você acha que o inimigo vai ficar feliz? Ele vai querer entrar para impedir esse crescimento, para impedir que você exerça o teu chamado, para impedir que não venha fluir. Aí os líderes vêm afetar o líder dos departamentos. Tem aí um ministério de casais que está uma bênção, sim ou não? O que o diabo quer? Impedir. Quantos casais que estão sendo tocados pelo Espírito Santo, que estão sendo transformados. E tem um grupo que se colocaram à disposição, enfrentar, dar a cara para bater. Ó Satanás, esses casais serão renovados pela palavra. Aleluia! E o diabo, ele vai querer. E a palavra diz que ele vem com sapatinho de algodão. Ele não faz barulho. Ele vem com estratégia que você não nota, que você não percebe. Você que muitas vezes é líder de célula, líder de departamentos, de ministérios. Você precisa estar preparado. Você precisa entender qual é o propósito, em qual grupo que você se enquadra, que você se encontra. O pastoreio dói. Eu já preguei no altar. Antigamente eu ministrava o louvor. Eu falo que o Natanael, meu discípulo, me superou hoje. Para a glória de Deus. Mas eu fico muito feliz por isso. Mas eu ministrava o louvor. Eu estava com luz cortada. A minha... como que fala, gente? Saiu... Quando não tem alimento em casa, dispensa. E sabe o que eu estava fazendo? Cantando. O povo da igreja que olhava para mim, não dizia que eu estava vivendo naquele tempo. Você quer ver? Eu vi aqui a Alcione e a Sandra, levanta a mão aí. A irmã Zuleide, levanta a mão. Elas me conhecem do tempo do Oliveira, sim ou não? Vocês já viram eu chegar na igreja, ministrar louvor de cabisbaixa, triste? Não, levanta e fala alto. Nunca. Só que no Oliveira foi o momento que nós mais passamos por dificuldade. Você entende isso? E muitos querem parar, querem desistir. Porque alguma coisa não deu certo. Porque você orou, pediu algo a Deus e levou um não. O Senhor quer te amadurecer, quer que você cresça. Quer que você entenda, a caminhada não é fácil não, é difícil, mas se você permanecer, tem algo que te espera. Não importa
tinha nem dinheiro para gasolina. Fazendo visita, acabava a gasolina. A Andressa também, né, Andressa? Você lembra, né? Mas eu entendi o chamado. É porque eu sou melhor? Fala assim, não. Não. Mas é porque eu entendi e doeu. Aliás, dói até hoje. Mas estamos aqui de pé. Estamos aqui de pé. Se você é um intercessor, se você pertence ao Ministério Kids, eu não sei qual departamento, qual ministério que você pertence, eu quero que você saiba, você não pode desistir. Líderes de célula, vocês não podem desistir. Coral, vocês não podem desistir. Vocês estão entendendo? Grupo de louvor, vocês não podem desistir. Vocês precisam entender, algo nos espera. E está além, não está sobre pessoas. É o que Deus estabeleceu para a tua vida. Pare de achar, mas por que eu ouvi isso? Ah, porque falaram isso? Fala de verdade. Não quero saber, porque eu sei quem eu sou diante de Deus. O importante é eu caminhar para o alvo. Eu não posso parar. Aleluia. Fala assim para o teu irmão, você não pode parar. Sacode ele e fala, você não pode parar. Mais uma vez, sacode ele e fala, você não pode parar. Fala para ele, está doendo? Fala de novo, está doendo? Está difícil? Vai ficar pior se você parar. Você entende isso? Vai ficar pior. Então é melhor você permanecer. Posso ouvir um amém? Porque se você permanece, você sabe que o céu te espera. O céu te aguarda. Aleluia! Olha só. Abandono do chamado. Demas, que foi chamado para ser apóstolo, não aceitou. Está entendendo isso? Ele escolheu abandonar Paulo e seu chamado está aqui em Timóteo 4:10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Ele amou mais o presente século, ou seja, sua vida e o que o mundo podia proporcionar. Todos são eleitos de Deus. Fala assim para o teu irmão, todos são eleitos. E escolhido. Gente, eu sei que vocês não tomam, alguns podem ter tomado café, mas outros não, né? Mas repita aí bem forte. Todos são eleitos e escolhidos para viver esse plano superior. Porque o chamado transforma a história das nossas vidas. Amém? Bate aí no teu irmão, fala, o chamado transforma a história das nossas vidas. Fala, uau. Pastor Eustáquio, o apóstolo Eustáquio não está aqui, mas faz assim, ó, uau. Glória a Deus. Gente, de verdade, essa ministração eu fiquei na madrugada. Eu cheguei em casa, era 1h da manhã. Eu fiquei até quase 4h da manhã montando essa mensagem, o que Deus estava falando comigo. E quando eu comecei a ler e a buscar o entendimento que o Senhor estava falando no meu coração, eu comecei a olhar e falar, Senhor, muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor, por eu ter continuado, por eu não ter desistido, por tantas situações que enfrentamos, eu ter decidido a viver o chamado, o propósito. Posso ouvir um amém? Agora você entenda bem. Demas, Tito, Crescente, todos não quiseram viver o chamado, porque eles queriam viver o que o mundo proporcionava. Quantos fazem isso? Vão para o encontro, recebem a palavra profética, são impactados, mas não entendem que tem que dar continuidade a isso. Não pode parar no encontro com Deus. Isso precisa estar aceso dentro de você. Todos os dias você querendo viver o encontro com Deus. Todos os dias você querendo ter intimidade com Ele. E para viver essa intimidade, para viver essa intensidade, você tem que estar submerso no Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Você tem que estar buscando isso, porque o inimigo, ele procura uma brecha para colocar a pata dele. Aí ele entra, e quando ele entra, é difícil para tirar, porque você não entende. Muitas vezes você não entende que é ele que está agindo, que você precisa decidir, que você precisa se posicionar. Mas eu declaro sobre a tua vida, o Senhor te trouxe nesta manhã para você ouvir esta palavra e entender a importância que você tem para Ele. Você precisa entender que Ele te escolheu e Ele te chamou para uma grande obra. Posso ouvir um amém? Fala assim para o teu irmão: não é para parar em você. Aleluia! Posso ouvir um amém? Amém! Sacode o teu irmão e fala: não pode parar em você. Mas precisamos estar na unidade. Gente, se você for parar de exercer o chamado, porque ouviu A, ouviu B, ouviu C, eu não consigo, eu sinto muito em te dizer, Jesus vai falar para você: você não faz parte de mim. Sim ou não? Porque se você parar, você não vai fazer nada em lugar nenhum. Porque em todo lugar vai ter crítica. Dentro da nossa casa tem crítica. Sim ou não? Ou tudo que você faz todo mundo aplaude? É assim? Não. É na empresa que você trabalha, é na faculdade, é na escola, onde você for conviver, você vai ter dificuldades de relacionamento. Você vai encontrar pessoas difíceis, você vai encontrar pessoas falsas, você vai encontrar pessoas que vai te trair, mas você precisa entender: Senhor, cuida de cada uma delas, porque eu tenho propósito, e o meu propósito eu não abro mão, porque eu sei aonde eu fui gerado. Aleluia! Fala assim pro teu irmão: você está entendendo isso? Preste bem atenção. Todos são eleitos e escolhidos para viver este plano superior, porque o chamado transforma a história das nossas vidas. Mas para isso é preciso aceitar esse chamado e passar a vivê-lo. Fala assim pro teu irmão: você aceita esse chamado? Você quer viver isso? Fala para ele, para ela: você quer viver intensamente isso? Seguindo o direcionamento do
transforma nossas vidas quando deixamos de lutar contra o nosso chamado. Está entendendo? Fala, Deus transforma. Olha para essa pessoa. Olha bem para ela. Na bolinha do olho dela e fala assim: Deus transforma nossas vidas quando deixamos de lutar contra o nosso chamado. Ele nos chamou para realizar uma grande e poderosa obra. Aceita seu chamado. Fala assim para o teu irmão: aceita seu chamado. Deus tem o melhor para a tua vida. De repente você fala: meu Deus, está difícil, eu não consigo. O que está acontecendo? Olha para ela, olha para ele. Você está fugindo do chamado. Você está fugindo do propósito. Então olha para cima e fala: Deus me estabeleceu. Deus me escolheu. Aleluia. Glória a Deus. O que o chamado vai proporcionar? Coloca aí Efésios 1, 9 até o 10. A revelação de Cristo na plenitude. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto o céu e quanto as da terra. Posso ouvir um amém? Somos chamados para conhecer os mistérios de Deus e a plenitude de Cristo. Você tem sede disso? Quantos têm sede? Eu tenho sede. Eu tenho sede de Deus. Nós temos tanta sede que está tendo a caverna de Adulão, 3 dias de jejum, ministrações e ministrações. Sabe por que nós fomos receber? Porque nós temos sede de Deus. Nós queremos mais de Deus. E quando queremos mais de Deus, a gente não se contenta. A gente sempre quer mais. Eu quero estar na célula. Eu quero estar no culto. Eu quero estar no culto de terça. Eu quero estar. Vai ter casa de paz? Vamos para a casa de paz. O que eu posso contribuir? O que eu posso ajudar? Olha, eu tenho uma casa de paz de um amigo, de uma amiga. Vamos fazer. Olha, está tendo curso de casais. Vamos impulsionar casais para ser tratado e ser curado. Olha, está tendo. Vai ter aí um encontro com Deus. Está chegando. Não importa se é Manaim, se é vinho novo, é a obra de Deus, é o corpo de Cristo. Vamos ganhar almas para Jesus e estabelecer o que Deus tem para nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Muitas vezes nós não entendemos. Antigamente não, faz alguns meses atrás, quando nós fazíamos encontro, todo mundo junto, nós levávamos de 115, 130, 120 encontristas. Quem sabe disso dá um glória a Deus. Agora você está entendendo? Teve o da Vinho Novo, levou mais de 100 encontristas. Agora está tendo aí do Manaim, eu estou sabendo que tem mais de 150 encontristas. Fala, o que é isso, gente? Fala, o que é isso? O reino ser saqueado. Estamos ganhando almas para Jesus. E qual é a nossa preocupação? Nós pastores, nós observamos tudo, porque o Senhor nos estabeleceu como líderes. E nós nos preocupamos com as vidas que levamos para o encontro e que muitas vezes não conseguem se firmar. Aí o que nós conversamos, alinhamos, buscamos em Deus a estratégia do quê? Temos que fazer alguma coisa para consolidar. Sim ou não, pastores? Levanta a mão aí, por favor. Sim ou não? Dá alto. Fala alto. Sim ou não?
A voz da Amanda é muito fraca. Nós muitas vezes ficamos aqui, praticamente toda tarde nós viemos para cá. É porque eu não tenho nada para fazer? Não é por isso. É porque nós estamos buscando em Deus estratégia para aperfeiçoar a obra, para fazer a obra por excelência. Aonde estamos errando, onde estamos falhando, Senhor, queremos excelência, queremos dar o nosso melhor, porque a obra eu sei que não é minha, mas é de Deus. Mas o Senhor estabeleceu algo nas nossas vidas, que é liderar. E aí agora vamos ter outro plano, sim ou não? Vai sair do encontro e vamos ter outro plano agora, todos os encontristas, para consolidar. Porque a intenção não é só levar números, a intenção é cuidar de vidas. Posso ouvir um amém? Só que tem pessoas que não entendem isso e não vai entender nunca, porque não sabe o que é a obra de Deus, não sabe o que é ministério, então não vai entender, vai sempre achar que é números. Fala assim, não é números, é pessoas. Se numa balada tem 1000 jovens, nós temos que entender, tem muita gente ainda que temos que ganhar. E muitas vezes você está aqui dentro e não faz nada, e o pouco que faz reclama, o pouco que faz murmura, e muitas vezes atrapalha quem está fazendo. Além de abandonar o chamado, não exercer o chamado, impede quem está fazendo, murmurando, criticando. Fala para o teu irmão, a obra de Deus é séria. Tudo tem um propósito debaixo do céu. O Senhor nos estabeleceu como igreja para saquear o inferno. Eu não vim para a igreja para sentar e ser boneco. Não é esse o propósito que Deus tem na minha vida. Eu respeito o teu, mas eu estou falando de mim. E para mim, eu não importa. Ah, apóstolo, está falando apóstolo. Eu falei, não estou nem aí, porque eu não estou fazendo para eles, eu estou fazendo para Deus. E aonde eu estou vendo pessoas sendo curadas, tratadas, transformadas, eu estou falando Jesus. Jesus está na causa, Jesus está na igreja, Jesus está na família. É porque somos bons? Fala, não. Quem é bom aqui é Jesus. Eu não sou nada. Os pastores não são nada. É a misericórdia de Deus que é grande em nossas vidas. Você precisa entender isso. Você precisa entender a importância que você tem para o reino. Você precisa entender que a tua alma tem um valor imenso. O Senhor pagou sangue pela tua vida. Você entende isso, a importância? Fala assim para o teu irmão, você tem um preço. Fala assim, é preço de sangue. Fala para ele, é preço de sangue. É preço de sangue. Deus chamou a Paulo e o seu convencimento foi pela revelação. Ele se revelou a Paulo na sua plenitude. Nada se compara a conhecer o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. A honra de nos assentarmos à mesa está em Apocalipse 19, 7, 10. Quantos querem assentar na mesa com Jesus? Você quer sentar na mesa?
Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ele foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O grande privilégio dos escolhidos é se assentarem à mesa. Fala assim: você está entendendo isso? Você vai sentar à mesa. Fala para ele: você vai sentar à mesa. Fala para ele novamente: você entende isso? Você vai sentar à mesa. O que significa isso? Desfrutar da intimidade de Jesus. Você está entendendo a importância, a grandiosidade disso? Somente os íntimos, os escolhidos, se assentam à mesa do Senhor. Aleluia! Eles estarão presentes nas bodas do Cordeiro. Fala assim para o teu irmão: você vai estar sentado nas bodas do Cordeiro. Você vai estar sentado na mesa. Fala para aí para o teu irmão: você vai estar sentado na mesa. Nada se compara a esse privilégio de imaginar que temos um lugar de honra na mesa do Senhor. Fala para o teu irmão: tem um lugar de honra. Fala para ele: tem um lugar de honra para você sentar na mesa do Senhor. Gente, não tem dinheiro, não barganhe, não troque isso por nada. Precisamos desfrutar desse privilégio. Eu já estou encerrando. Viver o tempo dos escolhidos, como está em 1 Coríntios 2, 8 e 10, diz assim: nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia. O tempo dos escolhidos é o tempo de Deus. Acabou o tempo de Satanás na sua vida. Você quer declarar isso? Você quer declarar isso em nome de Jesus? Então declara comigo: acabou o tempo. Eu vou falar novamente, vocês vão falar bem forte. Acabou o tempo de Satanás na minha vida. Está começando o tempo do escolhido de Deus. Aleluia, aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Eu quero que você faça essa oração comigo. Coloca a mão no seu coração. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos e fala assim com toda a sua alma. Fala: Senhor, diante da tua mesa, eu me prostro. Eu reconheço que sou um pecador, carente da tua misericórdia. Leva-me com teu sangue, Rabatuia, na Labanás. Purifica minha mente, minhas palavras, meus caminhos.
espírito reto, que ao participar da tua mesa, eu não apenas me lembre do teu sacrifício, mas me comprometo a viver por ti. Ai, tu Yandarabanás, a andar em santidade, amar como tu amas. Recebe a minha vida, bem forte, recebe a minha vida, recebe a minha vida como oferta, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você agora faça a sua oração com Deus. Nós vamos participar.